Até a década de 70, toda a maçã consumida no Brasil era importada e a importação era bastante grande, que se destacava aos olhos dos governantes do país. A maçã consumida no país era vendida em unidades, pouco acessível pelo preço, e ela era normalmente comprada para alimentar crianças, né, na sua primeira alimentação, e idosos, principalmente quando tinha um problema de saúde. A situação mudou, o produtor brasileiro acreditou, plantou, produziu, e hoje a maçã brasileira é uma fruta popular. Ela é a terceira fruta mais consumida no Brasil. Nós estamos nos pomares da maçã brasileira. O clube está com Pierre Nicolas Pérez, presidente da Associação Brasileira de Produtores de Maçã, a BPM. Nos conte um pouquinho, nos fale um pouquinho da história da maçã brasileira. Como começou a produção de maçã no Brasil e como hoje, num curto espaço de tempo, desde o início da produção, a maçã é popular e está o ano inteiro no supermercado à disposição do consumidor. Como que isso aconteceu? Bom, as primeiras mudas de maçã chegaram em 62, junto com o engenheiro agrônomo francês. Foi desenvolvida uma pesquisa privada por um certo tempo. Em 70, os primeiros pomares de maçã foram plantados. E lá já a pesquisa, Epagri, a Caresc naquela época, junto com os produtores, ajudou a estabelecer essa cultura. A maçã foi escolhida porque era justamente, como você comentou, uma fruta muito importada em volume, um grande volume, inclusive era a primeira despesa em importação do Brasil naquela época. Nossa. O valor era tremendo, já tinha um consumo estabelecido e por isso que foi escolhida, porque já tinha esse mercado. Era substituir o mercado de importação de fruta por o mercado de maçã nacional. Isso até foi uma escolha judiciosa, porque como o mercado existia, o consumidor já estava acostumado a comprar maçã. Substituir por maçã brasileira foi fácil, porque era uma continuidade de um mercado que já existia. E foi feita uma continuidade com uma maçã muito melhor, porque naquele momento foi escolhido a Gala e a Fuji, que anos depois viraram as estrelas mundiais do cultivo da maçã, no mundo inteiro. O consumidor no mundo inteiro adotou esta maçã como as duas preferidas. Certo. E o Brasil foi o primeiro a fazer isso. Isso foi bom. E foi fácil de substituir a maçã importada, que a maçã importada ela era relativamente farinhenta, sem consistência, pouca crocância, seca. Como você diz, ela era adaptada à criança pequena e às pessoas idosas quando era doente, porque era fácil de comer. Não precisava mastigar muito, porque ela já era bem fofa. Certo. E foi substituído por maçã bem crocante, suculenta e doce. Só não foi fácil, não foi difícil de substituir. O produtor encontrou muita dificuldade, ou encontra muita dificuldade ainda para a produção de maçã, ou teve facilitação pelo fato, na época, na ocasião, pela fruta não existir e haver essa demanda? Esse cultivar a maçã pede bastante pesquisa, é uma cultura cara. E estamos enfrentando algumas mudanças climáticas. São mudanças, né? Tem períodos mais quentes, períodos mais chuvosos, períodos mais secos, períodos mais frios, geadas precoces, fora da época. E isso tem que se adaptar, temos que achar as maneiras de enfrentar essas dificuldades e continuar produzindo de maneira sustentável também, né? Só por isso que ainda continua uma grande interação da pesquisa. E tivemos, ao longo do tempo, que oferecer esta fruta durante 12 meses. Isso passou para melhor manejo no pomar, melhor condução de pomar, melhor nutrição de pomar e também tecnologia nas câmaras frias, para poder justamente oferecer uma fruta que parece que tem sido colhido um dia atrás na banca do supermercado. Tudo isso leva muita tecnologia, ou seja, a pesquisa nunca para. Variedades que são adaptadas ao consumo, crocante, com um pouco de acidez, com bastante doce, que isso é uma característica do Brasil. Nós temos que oferecer uma fruta com Brix, ou seja, uma quantidade de açúcar alta, para poder responder a um desejo do consumidor. Nessa época do ano, nós estamos em novembro, então nós saímos da florada da maçã, as abelhas já voltaram para a apicultura, para o apiário, né?
E nós estamos no período de frutificação, então as frutas estão pequenininhas, estão se desenvolvendo. E a colheita vai ocorrer só lá no final de janeiro, que começa a colheita. Final de janeiro a variedade Gala, início de final de março, meado de março, vai depender, esta variedade, a Suprema colhe um pouco mais antes, né? Sim. Mas a Fuji normalmente é final de março, né? E aqui nós temos na frente de um pé de Fuji Suprema, que é uma maçã que já nasce avermelhada e vai intensificar esta cor ao longo do desenvolvimento. Tá, ela vai se desenvolvendo agora lentamente até o período de colheita. Demora uns meses aí, porque agora vai ser a colheita, então lá em abril... São 120 dias da florada até a colheita. Ah, que interessante. No caso da Fuji, um pouco mais. A produção da maçã, ela inicia em setembro com a florada, passa para frutificação, a colheita vai acontecer só lá em janeiro e termina no início de maio. No entanto, nós encontramos a maçã brasileira o ano inteiro no supermercado. Como que isso acontece? Bom, quando você colhe a fruta, você vai depender de um ponto de maturação. Quando você colhe uma fruta bem madura, isso significa que ela vai ter pouca vida de prateleira. Que ela já está com o açúcar ótimo, já está com a pressão, a crocância dela vai iniciar a diminuir, só que é a fruta mais gostosa, isso é a fruta da estação da colheita. Para poder levar uma maçã até a safra seguinte, temos que colher ela um pouquinho além do ponto ideal de maturação, ou seja, um pouco verde. É uma pressão mais alta, com uma acidez um pouco maior, que vai permitir justamente guardar esta fruta dentro das câmaras frias até a próxima colheita. O produtor, ele produz a fruta, faz a colheita, após a colheita ela é levada para o packing house, que é a estação de embalagem. De condicionamento. Embalagem da onde vai sair a fruta para o consumidor, certo? O senhor poderia nos levar até lá para nós conhecermos uma estação de embalagem, conhecermos também uma câmara frigorífica que o senhor citou? Podemos ir lá. Ok, então vamos lá. até o packing house.